Só ele iniciar. Pronto. Bom, então vamos dar início. Boa tarde a todos, a todas, né? Tem várias pessoas entrando aí ainda. Então, boa tarde, sejam muito bem-vindos a esse nosso segundo webinário do primeiro ciclo de webinários em psicologia cultural do DIPEN. O DIPEN é o nosso grupo de pesquisa. Tem alguém aí com o microfone aberto, aí tá tendo muita E interferência. a gente vai pedir a todos que desliguem os microfones, por favor, para que tudo transcorra tranquilamente. Então, nesse segundo webinário, a nossa pesquisadora convidada é a professora Elsa de Matos. Eu vou fazer uma pequena apresentação. A professora Elsa de Matos é psicóloga clínica, mestre e doutora em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, é professora da graduação e da pós-graduação na Universidade Católica do Salvador. Ela é integrante do Núcleo de Pesquisa Desenvolvimento Humano em Contextos Culturais na Universidade Federal da Bahia, com ênfase no desenvolvimento de crianças e adolescentes em contextos urbanos, e do Núcleo de Pesquisa Violência em Escola. É também membro do GT Psicologia Dialógica da ANPEP desde 2012. Atua também desde 2014 como consultora em avaliação psicológica, perita, na Justiça Federal, TRF, Primeira Região, Seção Bahia. Membro do consultor da Comissão de Mediação do Conselho Federal da OAB desde 2014. É mediadora voluntária do SEJUSC de Família no Tribunal de Justiça da Bahia e instrutora de oficinas de parentalidade. Então, Elsa, seja muito bem-vinda ao primeiro ciclo de webinários em Psicologia Cultural do DIPEN. É um prazer recebê-la aqui e esperamos que esse momento seja muito frutífero, tanto para o nosso grupo de pesquisa, quanto para outras pessoas que decidiram compartilhar conosco esse momento de reflexões e de aprendizados. Eu queria passar a palavra para a Tatiana, que ela tem pequenas informações, né, antes da gente começar a palestra de Elsa. Pois bem, mais uma vez, Elsa, seja muito bem-vinda. Ai, não tô ouvindo Tatiana, não. Tatiana, seu áudio cortou. Seu áudio cortou. Tati? Do Norte, tem pessoas da Bahia, né? Tatiana? Oi? Seu áudio cortou. Tu pode voltar um pouquinho? Falar de novo. Sim, eu queria saudar todas as pessoas que estão aqui, que são de outras instituições. Então, a gente tem pessoas da Bahia, do Rio Grande do Norte, daqui de Pernambuco. Então, a gente fica muito feliz vendo essa diversidade de pessoas e representações de instituição nesse nosso primeiro evento, né, do DIPEN. Eu queria avisar as pessoas que a lista de credenciamento, a gente vai começar a disponibilizá-la lá pelas 18h15. Então, as pessoas vão receber no chat um link, você clica nele, em 30 segundos você vai botar seu nome, seu e-mail. E com esse credenciamento é que a gente vai enviar os certificados. Então, só receberão os certificados as pessoas que fizerem o credenciamento. Ok? E mantenha os microfones desligados, por gentileza. Posso começar, então? Obrigado, Tatiana. Gente, só em relação às perguntas, você pode colocar a sua pergunta no chat, ou então colocar dizendo lá, olha, eu quero fazer uma pergunta. Então, quando você colocar lá, aí eu peço para você abrir o microfone para você colocar a sua pergunta lá ao vivo, né, para a professora Elsa. Para a Elsa, que ela não quer que a gente chame de professora. Tá, joia. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos e vamos começar. Elsa, a palavra está com você.
Boa tarde, gente. Eu queria agradecer muito esse convite. Achei muito legal, achei essa ideia assim muito bacana de fazer esse webinar. Bem legal, assim. Gostei muito, muito, muito do convite. Enfim, a gente depois vai. Eu queria depois, depois da minha apresentação, talvez alguém falar um pouquinho sobre a pesquisa do núcleo de vocês, né? Um pouquinho assim, como é que vocês estão, o que é que vocês estão fazendo. Mas aí, o que eu queria pedir às pessoas? Que eu vou apresentar e a gente vai depois ter um tempo para debate, certo? Então, que, pelo menos nessa parte agora da apresentação, eu vou... Tem alguns momentos que eu vou parar para perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, mas se quiser ir perguntando no chat, eu vou deixar para responder depois que eu apresentar, certo? Então, gente, o pedido que me foi feito aqui, né, sobre o tema que a gente vai tratar hoje, que é essas transições desenvolvimentais e as esferas da experiência, né, foi um tema que eu trabalhei mais no meu doutorado, né, no meu doutorado, quando eu pesquisei a transição para a vida adulta, né, a questão do ser jovem. E existe uma tese minha aí que está disponível online, que as pessoas eu indiquei, inclusive, ler o capítulo 2 dessa tese para a gente conversar hoje sobre o que é isso, né? O que é que são esferas da experiência, e depois a gente falar dessa relação das transições desenvolvimentais com a esfera da experiência. Primeiro eu vou começar falando sobre essa noção de esferas da experiência, né? Que ela parte, essa ideia de esferas da experiência, dos teóricos, né, que estão adotando essa perspectiva, de uma crítica que é feita a essa noção de contexto que tradicionalmente se vê, né, que ele é concebido como localizado externamente à pessoa, né? Então, essa noção, essas noções aí de esfera da experiência e também de zona de fronteira, que a professora Pina Marsico vai estar com vocês também, daqui a uns dias, debatendo, vai trazer mais esse aspecto, imagino, né? São conceitos, são ideias, noções que são colocadas a partir dessa crítica, essa noção de que o contexto está fora da pessoa, né? Então, é um referencial novo, né? Um referencial novo dentro da psicologia, que ressalta esses aspectos aí, materiais, objetivos, e também subjetivos presentes, né, nesses espaços, no caso aí, na época que eu fiz a minha tese, que os jovens transitam, mas que a pessoa em desenvolvimento vai transitar, né? Então, a pessoa em desenvolvimento, ela circula por uma pluralidade de esferas da experiência, vamos chamar assim, né? Uma pluralidade desses espaços relacionais, que vão contemplar a família, o lazer, o trabalho, a escola, enfim, né? Dependendo da individualidade de cada um, né? Daquela trajetória específica desenvolvimental que a gente vai ver ali, né? E essas diferentes esferas da experiência vão demandar dessa pessoa, né, um domínio de diferentes artefatos, rotinas sociais, práticas discursivas, práticas de interação, ou seja, relações, né, e também conjuntos semióticos. A gente vai ver um pouquinho essas coisas aí, né, que é conjunto semiótico e tal aqui ao longo da minha apresentação. Então, assim, essa noção de esfera da experiência, né, é uma noção que vai trazer essa constituição do espaço como sendo fluido, permeável, né, que existem essas trocas intensas, contínuas entre a pessoa e o ambiente, e por meio das quais, né, a pessoa vai se incluindo e sendo incluída nesses espaços em que ela transita. É uma noção, assim, bem dinâmica, bem, digamos assim, fluida, em movimento, porque a noção que às vezes a gente tem do contexto, e noção, assim, também essas noções mais tradicionais, que colocam, assim, como o contexto estando fora,
ou sendo o entorno da pessoa, é um pouco mais, vamos dizer assim, menos dinâmica, é um pouco mais rígida, né? São noções assim um pouco mais rígidas. Então, né, a gente, quando adota um novo olhar sobre a psicologia, sobre o desenvolvimento, a gente vai percebendo que essa noção de contexto, ele não é suficiente para dar conta dos ambientes que as pessoas circulam, como eu já tinha falado aqui, né, envolvendo assim uma pluralidade de aspectos materiais, subjetivos, imaginados, relacionais, né? Então, quando os pesquisadores, quando os estudiosos se debruçam, né, sobre a relação da pessoa com o entorno, vamos dizer assim, né, com o contexto, elas ficam pensando muito nesses aspectos que está fora da pessoa, o que está dentro da pessoa, o que está no entorno que pode influenciar como a pessoa é, né? E aí a gente vai vendo que essa forma de pensar, né, ela não corresponde a uma forma muito dinâmica de a gente pensar sobre essa relação. Então, a gente, nesse novo olhar que a gente está propondo, né, que foi proposto por essa perspectiva da psicologia cultural semiótica, encabeçada pelo professor Jean Valse, né, que vocês já devem, imagino, ter ouvido falar, todos vocês aqui que estão dentro desse grupo, né, ela dá conta de algo mais, né, dessa co-constituição da pessoa com o ambiente, da pessoa com o ambiente social, de uma relação que é bidirecional, de co-construção da pessoa e do ambiente, simultaneamente e através de um processo de separação inclusiva. O que é que quer dizer isso, né? A gente vai ver um pouquinho aqui, mas uma separação inclusiva envolve isso, que a pessoa e o contexto, que a pessoa e os espaços onde ela transita, né, são separados, são duas entidades, mas ao mesmo tempo elas estão incluídos um no outro. Elas se constituem mutuamente, reciprocamente. Por isso essa co-construção, né? Que é uma forma muito mais dinâmica de pensar do que pensar que algo está fora e algo está dentro, enfim. Pensar esses espaços aí de uma outra maneira. Então surge, né, a partir das concepções que a gente vai ver de autores como Zitum, Grossen, próprio Valse, né, uma gama de autores que estão aí dentro desse guarda-chuva da psicologia cultural semiótica, né, vão propor essa noção, né, de esfera da experiência, a partir das ideias de pesquisadores, de autores como Kurt Lewin, Erving Goffman, né, e o próprio Jean Valse, né, que a gente vai falar um pouco aqui, né. A teoria de campo de Kurt Lewin é uma teoria que influencia muito essa concepção de esfera da experiência, né. Então, a gente vai tomar um pouquinho do tempo de vocês aqui, falando um pouco do Kurt Lewin, da teoria, do que é que o Kurt Lewin propõe com a noção de espaço vital, né? É um pouco essa ideia de que existem relações de força que estão ali naquele ambiente, perpassando aquele ambiente que circunda a pessoa no qual a pessoa está inserida, né? Então, a pessoa percebe esse ambiente e essas relações de força como componentes ali daquele campo de ação em que ela vai circular. Então, ele propõe, né, o Kurt Lewin, que esses espaços nos quais a pessoa circula não podem ser caracterizados somente a partir das suas características ou elementos ou qualidades objetivas, materiais, ou seja, que estão fora da pessoa, né?
mas a própria percepção da pessoa, a própria percepção daquela pessoa que está transitando ali naqueles espaços, compõe, constrói o espaço onde ela está inserida, né? Então, uma outra ideia também muito importante que está contida aí nessa noção de Kurt Lewin é essa ideia de que esse campo, né, esse espaço vital, ele é simultaneamente material e relacional, ou seja, ele é um campo de relações, não é só um campo material, ele é um campo de relações e um campo em que a pessoa percebe, se percebe e percebe o outro simultaneamente, co-construindo aí essa percepção. Então, eu coloquei aqui uma imagem só para vocês terem ideia, assim, de um campo que circunda a pessoa, né, e que envolve as percepções dela e também as relações. Aí, a gente vai entrar um pouquinho pensando assim, que a criança, quando ela nasce, quando ela é pequena, né, ela tem uma relação com o ambiente, né? Ela experimenta esse ambiente como sendo ilimitado e atemporal, composto por essas pessoas e objetos que são parte da própria individualidade da criança, né? A criança não tem essa noção realmente do que está fora e está dentro, né? Simultaneamente, ela vai percebendo ali, né? A mãe como sendo parte do corpo dela, ela não entende que tem um corpo do outro e o corpo dela. Ela é parte daquele peito, né? Ela é parte daquele cuidado ali, é tudo imbricado nesse espaço vital, justamente da criança. E ele também é percebido como atemporal, nesse sentido de que a criança vive o tempo presente, né? Então, o que é o real, o que é o futuro, o que é o passado, ainda não existe essas divisões que a gente vai construindo ao longo do tempo. Então, essa visão temporal cronológica, ela é uma visão também construída pela pessoa, né? Pela pessoa em desenvolvimento. E esse limite também entre o real e o imaginado também é difuso. É um pensamento, digamos assim, uma ideia que surge, ela também não é vista como algo que é correspondente à realidade ou enfim, é uma imaginação, tem uma questão ali muito difusa entre esses elementos. Entretanto, né, a pessoa vai progressivamente construindo os sentidos, o que ela pensa e sente sobre o entorno dela, né, estabelecendo o que a gente vai chamar de diferenciações progressivas entre o self e o ambiente, ou seja, ela vai experimentando essas diferenciações e separando de si mesma, né? Separando dessa individualidade o que é meu, o que é do outro, o que está fora, o que está dentro. A gente, na perspectiva dialógica, por exemplo, fala do eu-mim, né? O que é meu, o que sou eu, isso tudo vai sendo constituído. Quando a gente vê a criança pequena, por exemplo, né, a gente vai percebendo essas manifestações assim, tem um momento que a criança começa a falar muito fulana, né, digamos, é uma menina que se chama Sofia, aí ela vai dizer, Sofia fez isso, fez isso, fez isso. Sofia quer comer, Sofia quer dormir. Ou seja, ela está se apropriando ainda de uma noção de eu. Ela não sabe que Sofia sou eu. Ela não diz, eu quero dormir, eu vou comer, eu quero comer. Ela não se autorreferencia como a si mesma, como eu, né? Ela usa como se fosse uma terceira pessoa, que é como se fosse assim, o olhar do outro sobre ela é mais preponderante do que o olhar dela própria sobre si mesma. Então, aí a gente vai vendo que a criança, ela vai se desenvolvendo e vai fazendo essas diferenciações, né? Entre o que é dela, o que é do outro. Isso, por exemplo, na escola,
a gente vê quando a criança vai para a educação infantil, por exemplo, né? A gente vê muito a criança disputando objetos, o que é meu, o que é seu, o que é do outro, o que é dela, né? Aí isso aqui é meu, isso aqui eu trouxe. São noções que a criança está construindo ainda, né? Sobre o que é dela, o que é meu, o que sou eu, o que é do outro e o que é o outro. Enfim, são essas questões aí, são diferenciações progressivas entre o self e o ambiente, que ela vai experimentando nas relações, né? Nesse ambiente relacional que ela está transitando ali nos diversos momentos, né? Através de experiências de satisfação, através de limites, né? Restrições, frustrações, orientações que ela recebe dos outros sociais significativos, das pessoas da família, de quem está presente ali, dos cuidadores, né? Então, Levin, ele propõe, né, essa noção de espaço no qual a pessoa pode se movimentar e que estão mais ou menos elementos, né, estão mais ou menos acessíveis a ela a partir dos objetivos que ela se coloca, né? Então, ele defende assim que o espaço vital também ele possui diferentes graus de realidade, né? Que vai para mais real, menos real. São ideias aqui que eu estou colocando, né? Que são trazidas por Levin e que a gente não vai abordar tanto isso dentro da teoria de campo. Eu só estou trazendo isso para mostrar para vocês que ele é um precursor dessa ideia de esferas da experiência, né? Ele trouxe elementos que são, digamos assim, resgatados agora dentro dessa noção para também pensar que as projeções que a pessoa faz no ambiente que ela circula, né, as projeções, as interpretações, aquilo que ela imagina sobre o que acontece, também constitui esse espaço onde ela está circulando. Isso é uma ideia de Levin, de Kurt Lewin. Então, as esferas da experiência, né? Essa ideia de esfera da experiência como eu estou falando aqui para vocês, ela inclui tanto aspectos materiais, que são atividades, que são artefatos, que são objetos, quanto imateriais, que são aspirações, expectativas, percepções, né? Imaginações subjetivas também, né? Que vão se tornando subjetivas ali naquela relação. E a pessoa vai criando tudo isso, né? A pessoa vai podendo experimentar tudo isso à medida que ela vai circulando por esses espaços e por diferentes espaços. Aí, progressivamente, ela vai construindo sentidos sobre o que é esse entorno, o que é esse ambiente, né? Fazendo essas diferenciações a partir das experiências que ela vai tendo. A gente vai vendo isso ao longo da infância, né? Ao longo de toda a infância, você percebe isso com bastante, digamos assim, muita ênfase que isso tem na infância, né? Esses processos do desenvolvimento da infância, eles estão muito associados com isso, com essas construções de sentido nos espaços em que a criança vai circulando, vai diferenciando o espaço da escola do espaço da família, por exemplo, né? Enfim, aí vão se constituindo relações fundamentais para a criança aí naquele momento aí, né? Ao longo do desenvolvimento da infância. E outra questão também importante de se pensar no âmbito dessa noção de esfera da experiência é a questão da temporalidade, né? Que como eu tinha falado antes para vocês aí, a criança também, ela experimenta esse espaço vital inicial aí como atemporal, né? Que essa ideia de tempo passado, presente e futuro, né? Ela vai construindo essa noção. Não existe, não é dado isso, né? A partir das experiências dos campos relacionais que ela vai vivenciando aí, é que ela vai construindo essas ideias, essas noções, né? Experimentando um passado, experimentando uma projeção no futuro, vivendo no presente, e isso tudo vai sendo construído aí a partir dessa circulação por diferentes espaços, né? Então, a pessoa, ela interpreta o ambiente,
né? A pessoa é um construtor ativo do seu ambiente. E esse movimento contínuo, constante, de dar sentido à experiência, é um movimento, assim, primordial do ser humano, né? Que é essa atividade dele dentro desse ambiente, e interpretando a todo momento o que está acontecendo com ele mesmo, esse mundo, esse si mesmo dentro do mundo, e essa interpretação, ela vai acontecer a partir desses sentidos, né? Sentidos, assim, mais sentidos de si, né? Concepções de si que ela vai construindo, né? E dos afetos que ela tem, das emoções que ela tem relacionadas aí com suas experiências que acontecem no presente e também a partir dessa relação que ela vai tendo com o que já aconteceu, com experiências anteriores, e com que ela também vai projetando o que pode acontecer no futuro, planejando as ações futuras. Então, tudo isso vai fazendo com que os espaços de circulação das pessoas, né, sejam espaços dinâmicos, sejam espaços interativos, né, que ao mesmo tempo vão se desenvolvendo junto com ela. A gente não pode pensar que os ambientes, que os espaços são estáticos, né? Aqueles ambientes, eles vão se transformando junto com essas pessoas que estão se desenvolvendo dentro desses ambientes. E aí a gente tem essa noção aí proposta por Zitoun, no caso, né? Tem vários autores que propõem, mas o autor que a gente segue mais é Zitoun, é Tânia Zitoun, né? Que é a noção de transições desenvolvimentais, e essa noção de esfera da experiência, ela fica muito relevante, ela se torna especialmente relevante em momentos de transição desenvolvimental, né? Esses momentos são momentos em que a pessoa vai ter que reconstruir o sentido de si mesmo e do mundo, vai ter que aprender coisas novas, né? Então, por exemplo, que momentos são esses de transição que a gente vê mais, né? São a transição da infância para a adolescência, né? É uma transição da adolescência para a vida adulta, são momentos significativos da vida, como mudança de emprego, imigração, divórcio, situações de guerra que a pessoa vivencia. Então, são essas situações que a gente vive de alguma forma, uma ruptura com o que estava posto, com a forma de se relacionar com o ambiente que a gente tinha anteriormente. Acontece, né? Quando acontece essa ruptura, a pessoa tem que se reconstruir a si mesma, como eu falei, né? Reconstruir a sua visão de mundo. Então, esse momento aí de ruptura, transição, é um momento importante, onde essa noção de esfera da experiência vai ser mais relevante ainda, vai se tornar mais relevante ainda. Então, no momento em que a gente vê uma transição, em geral, é que a pessoa passa a transitar também em novas esferas da experiência, né? E essas novas esferas da experiência que vão emergindo a partir dessa circulação por novos ambientes, por exemplo, aqui, vamos dizer, uma criança que entra na escola, né? Uma criança que entra num espaço escolar, que antes ela vivenciava só relações familiares, vamos dizer, naquele momento existe uma transição para a entrada na escola, é uma transição significativa, né? Que ela vai gerar uma descontinuidade ali no sistema do self da criança e vai demandar mais ainda, né, esse processo ativo de integração, de inclusão da pessoa em desenvolvimento naquele espaço, né? Então, por exemplo, a gente vê essas transições, quando a gente vai olhando com a lentezinha cada vez mais micro, vamos dizer, né? A gente vai percebendo transições a cada momento da vida, né, gente? Quanto mais micro a gente quiser olhar, mais a gente vai ver transição acontecendo, transição, inclusive, de um momento para outro, porque, como dizia Heráclito, a gente não toma banho no mesmo rio, né? A gente está aqui e o fluxo da vida vai seguindo e o momento que eu estou aqui, o momento anterior já não sou mais a mesma, né? Mas a gente vai tomando isso também
digamos assim, com lentes diferentes. A gente vai olhando essas transições também com níveis diferentes, em níveis diferentes. Então, eu estou tratando aqui, por exemplo, de uma transição que tem mais impacto no nível da ontogênese, né, do desenvolvimento ontogenético da pessoa como indivíduo, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Elsa, perfeitamente. Então, né? Estamos sim. Acompanhando atentamente. Tá todo mundo tão caladinho. Não, Ótimo, então. Ótimo, tá tudo bem, né? É porque, na verdade, meus fones de ouvido estavam aqui apitando. Eu disse, meu Deus, o que é isso aqui? Eu não tô sabendo. Será que tem alguém querendo falar comigo que eu não tô ouvindo? Mas, bom, tudo bem. Posso seguir, então? Pode. Posso, né? Deve. Então tá. Então, assim, aí a gente vai ver, né, que essas transições, né, nessas transições, as pessoas precisam, o que a gente chama assim, né, forjar uma continuidade, né? Forjar uma continuidade de si mesmo, né? Do si mesmo, porque se você transita em diferentes espaços, né? Se você transita em múltiplas esferas da experiência, você vai buscar também aquela continuidade de si nesses diferentes âmbitos, né? Nesses diferentes campos aí de transição, de circulação da pessoa, né? E aí a pessoa vai tendo que integrar valores, ações, sentido de si mesma, atividades que ela está realizando. Então, tudo isso vai demandando da pessoa essa construção dessa continuidade, ou seja, a continuidade da pessoa, ela não é dada, né? Isso é bem importante da gente entender. A continuidade, às vezes a gente pensa que a continuidade já está dada e que, enfim, o que a gente tem que entender é a descontinuidade. Mas para manter a continuidade também é uma coisa muito relevante, né? Manter essa continuidade também é um processo ativo. Então, a gente é ativo sempre, tanto na continuidade quanto na descontinuidade. O movimento de manter a continuidade de si, né? A concepção de si, os sentidos que a gente tem de si mesmo, é um desafio a manutenção dessa continuidade de si, né? É um desafio contínuo aí que a pessoa está experimentando. Então, assim, como eu estava falando aqui, né? No movimento do desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento, né, algumas esferas da experiência vão ganhando mais proeminência, enquanto outras são questionadas, vão diminuindo a importância na vida da pessoa, como eu falei, por exemplo, né, assim, a gente vê, por exemplo, que a pessoa, por exemplo, saiu de um emprego, entrou no outro, aí uma nova esfera de trabalho vai ganhar mais proeminência do que a esfera anterior, né? E aí a gente tem sempre essa dinâmica também, né? De que em alguns momentos da vida, algumas esferas da experiência vão se tornando mais proeminentes na vida da pessoa. Por exemplo, o campo do trabalho, que um jovem entra no campo do trabalho no seu primeiro emprego, por exemplo, né? Isso vai ganhar uma proeminência enorme naquele momento da vida do jovem, né? Que é a primeira vez que ele está se deparando com o mundo do trabalho. E eu fiz uma pesquisa também com adolescentes aprendizes e que aquilo era uma novidade muito grande entrar nessa esfera da experiência da empresa, por exemplo, para um adolescente que só conviveu até ali com a família e a escola, né? E são ambientes, né, esferas da experiência muito distintas, né? Cada uma com as suas demandas. Então, assim, que a gente tem que entender como é que se estruturam, digamos assim, nessas esferas da experiência, o que é que constitui isso mesmo, né? Uma questão importante que é trazida por Goffman, então a gente já falou de Kurt Lewin, agora a gente vai falar um pouquinho das ideias de Erving Goffman. Então, Goffman fala muito de padrões de relação, né? Padrões de relação, o nome em inglês é frames, né? Essa esfera da experiência, ela incorpora também essa ideia de que padrões de relação, ou seja,
formas como as pessoas organizam suas atividades, suas experiências, suas relações, elas vão se consolidando em determinados espaços, né? E constituindo, assim, contínuos, né? Estruturas relacionais, vamos chamar assim, né? Eu não gosto muito de traduzir frames por estrutura, não, mas tem gente que traduz assim. Eu prefiro padrões, pensando em padrões relacionais. Eu trouxe aqui, assim, só para a gente visualizar um pouquinho, né? Um ambiente de trabalho, um hospital, uma escola, um parquinho infantil, né? A família. Aí, cada uma dessas esferas de experiência, ela vai trazer padrões relacionais entre as pessoas, das pessoas com os objetos, com os artefatos, né? Que são, de uma certa forma, vão sendo construídos por essas pessoas que estão circulando aí, e vão se consolidando ao longo do tempo, formando uma espécie de uma cultura, né? Uma cultura daquele ambiente, né? Que são esses padrões de relações, aqueles objetos com os quais as pessoas se interagem naqueles ambientes, né? As formas que vão se consolidando aí ao longo do tempo de relação, né? Então, a gente tem que pensar muito essas esferas de experiências organizadas como padrões relacionais, padrões de relação, né? E que as pessoas estão nesses ambientes, né? Nesses espaços, com esse movimento dinâmico que elas têm, fazendo negociações contínuas com os outros sociais presentes nesse ambiente. Então, por exemplo, não é porque existe um padrão relacional ali consolidado já num determinado ambiente que quando entra uma nova pessoa nesse ambiente, esses padrões de alguma forma vão se modificar, não é? Não vai ficar tudo estático quando entrar aquela pessoa. Pode ser que tenha ambientes que tenham padrões relacionais mais rígidos, mas ainda assim, a inclusão daquela pessoa naquele ambiente já vai demandar um movimento dinâmico de negociações contínuas sendo feitas ali para, digamos assim, adaptar o ambiente e a pessoa, né, co-construir aquelas relações ali de uma maneira nova, né? Então, a gente tem que pensar, né, que a pessoa também vai construindo esse entendimento pessoal que ela tem dessas interações no ambiente, né? Então, de um lado, a gente tem esses padrões relacionais que são consolidados ali, mas quando essa pessoa nova entra, ela também tem que fazer uma construção pessoal, né? Uma construção de um entendimento que ela vai ter dessas interações para poder agir, pensar e sentir naquele ambiente, né? Ela tem que compreender como é que se dá essa dinâmica relacional ali naquele ambiente, né? Ela vai vamos buscar a todo momento essa compreensão. É como se fosse uma dança, gente. Né? Quando a gente está pensando nisso, uma imagem boa de pensar nisso é que isso não é um entendimento puramente cognitivo que a pessoa tem que fazer, né? Não é uma adaptação somente ali naquele sentido piagetiano do termo, que priorizava um entendimento ali cognitivo da situação. A gente tem que pensar que são também emoções que estão em jogo, né? E que você tem essa vivência de padrões de interação como uma dança. A pessoa ali vai entrar numa dança, vai ter que aprender os passos de dança, né? E nesse movimento aí dessa dança, as pessoas que estavam dançando antes dela entrar, vamos dizer assim, né? Também tem que se adaptar e reconfigurar a sua dança a partir da entrada daquela nova pessoa que está dançando ali naquele ambiente, né? Naquela esfera da experiência, naquele espaço, né? Adaptar também esses ritmos que estão sendo colocados ali, que estavam sendo praticados ali anteriormente. Então, um outro elemento que a gente tem que pensar, e esse daí já vai sendo trazido bem mais por
pelo pessoal que, enfim, segue o professor Ian Walsner, né? Essa ideia de que os espaços também, essas esferas da experiência, elas são compostas, né, de conjuntos semióticos, sistemas ou conjuntos semióticos, né? Que tem a ver com essas crenças, com os valores que são compartilhados por esses grupos de pessoas, né? Como formas relativamente estáveis de agir, sentir e pensar, né? Esses conjuntos semióticos, eles vão se estabilizando coletivamente, construídos, como eu falei aqui, né? E a partir dessas relações, desses padrões de relação aí, que as pessoas vão estabelecendo entre si e fazendo parte de uma cultura, né? Uma cultura coletiva ali, partilhada por aquelas pessoas que convivem com naquela esfera da experiência, naquele espaço ali. Por um lado, então, a gente tem essa noção do conjunto semiótico que compõe a cultura coletiva, como eu falei antes. E num outro âmbito, a gente tem também, né, a cultura pessoal, que ela vai sendo correspondendo a essa internalização, né, que é feita desses elementos, desses valores, dessas crenças, dessas formas de agir e pensar e sentir que são próprias desse espaço ali que ela está circulando, né? Então, Zitun, né, Tânia Zitun, ela propõe que essas situações novas, né, que essa entrada em novas esferas da experiência, elas vão evocando, né, situações geradoras de ambivalências, elas vão gerando tensões, tanto naquela cultura coletiva ali, né, naquela dança que as pessoas já dançavam antes, quanto na própria construção dos seus passinhos de dança ali que as pessoas estão fazendo, ensaiando a sua entrada nesses espaços, né? Isso aí é gerador de tensão, porque as pessoas não sabem o que são as expectativas dos outros, as pessoas não sabem o que elas próprias vão poder, né, dançar, de que forma elas vão dançar, se elas estão dançando de forma sincrônica, se não estão, enfim. Então, tem essa situação em que esse contato com novas esferas da experiência gera um confronto entre conjuntos semióticos. Elsa, o seu microfone foi desligado. Elsa, seu microfone foi desligado. No Meet. Você pode clicar no microfone embaixo da tela. Se você mexer o mouse, aparece o microfone e o vídeo, é só ativar o microfone. Agora. Pronto, agora. Deve ter sido algo... Ver se eu consigo compartilhar aqui. Não, está compartilhado. Tá, eu fui que perdi a minha tela. Ah, tá. Ai, eu perdi minha tela, socorro. Peraí. E agora, onde é que eu tava? Vou olhar por aqui pelo meu... Certo, agora qual a tela que tá aparecendo aí, gente? Agora nenhuma. Problema. Não sei o que está acontecendo. Tente colocar para apresentar novamente. Eu estou tentando fazer isso. Apareceu? Ainda não. Ainda não. Não, né? Engraçado que ele desligou esse microfone sozinho. Peraí, eu vou fechar e entrar de novo.
Peraí. Agora. Não. Tá ouvindo? Aí, Não, né? Ele acho que você aparece tem que aqui para colocar mim, para só que ele... apresentar mais uma Peraí, vez. só um instantinho. Apresentar. Deixa eu ver se eu É. consigo aqui agora. Foi a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Só que da outra vez eu acabei conseguindo. Deixa eu ver aqui, peraí. Foi? Agora, Agora. tá chegando. Tá no Tá. primeiro slide. Foi aqui? Isso. Agora você pode colocar para apresentar, que a gente vê a tela. Não, não, a gente está vendo o slide, mas está vendo o slide junto com o PowerPoint todo. Se você quiser colocar para a tela cheia, né? É porque eu A não gente estou consegue. conseguindo visualizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Entrou um negócio aqui. Ai! Ixi. Aperte F5, acho que F5, alguém. Peraí. Tem um desses Fs aí que eu acho que é para visualizar. Apresentação de slides, isso. Apresentação de slides. No menu em cima, apresentação de slides. Foi? Pronto, agora. Joia. Isso aqui eu já tinha falado, né? Tava falando isso. Já tinha passado essa tela para cá? Acho que agora Já. estava na hora de vir Isso. para aqui, não é isso? Tinha terminado esse aqui. Então, uma outra ideia que também perpassa essa noção de esfera de experiência é a noção de zona de fronteira, né? É a noção de zona de fronteira como uma zona permeável aí, né? Eu estou trazendo essas ideias, gente, para a gente perceber, não é? Como que essa noção foi se construindo aí, né? Quais são os elementos que compõem essa noção de esfera da experiência, né? Eu falei da dança, não foi? Falei dos conjuntos semióticos, falei que ela era perpassada por ambivalências. E aí a gente tem essa ideia também que quando vocês forem também trabalhar com a professora Pina Márcio, ela vai falar sobre isso com até mais propriedade, porque ela foi uma das precursoras aí nesse conceito, com esse conceito, né? Criando esse conceito e trazendo esse conceito para dentro da psicologia cultural. Essas ideias também vêm de um pesquisador chamado Rainer, né? Que ele concebe já também esse espaço, o espaço como uma fronteira fluida, indivisível, receptiva. Então, é uma possibilidade de pensar o espaço de uma maneira mais dinâmica, né? São possibilidades de você pensar os espaços em que você circula, não somente como elementos externos, mas como elementos fluidos, como elementos perpassados pela própria percepção daquele que está circulando ali, né? Essa ideia que o Heine, ele traz uma ideia interessante, que é essa inclusividade natural, né? Que esses processos, assim, né, de interpenetração dinâmica do organismo com o entorno,
ele pesquisa mais na área de biologia. Então, essas ideias da biologia, elas vão sendo incorporadas também dentro da psicologia. E eu trouxe, assim, essa visão, assim, da fronteira para a gente ver uma zona de fronteira. O que é isso, né? É uma passagem ali contínua de elementos, né? De um lado para outro. Essa ideia de permeabilidade, né? Essa ideia que as coisas não são fechadas. É uma fronteira, mas é uma fronteira permeável, né? Que é trazida justamente por Pina Marçco e Antonino Naconi, nesse contexto da escola, que eles estudaram bastante esse contexto da escola, falando sobre esses elementos que são aí circulantes, né? Que estão circulantes no contexto escolar. E aí, a gente vai pensar também essa questão do diálogo, que essa questão também da esfera da experiência, ela é perpassada por diálogos, né? Diálogos que compõem sentidos que as pessoas constroem, significados que as pessoas constroem, e que vão ali se cruzando, né? Perpassando os diálogos de uns e de outros, né? E então, essa ideia de fronteira, ela também, o Walsh, né, ele vai trazer essa ideia também de membrana, é uma visão que se tem mais dinâmica dessa noção de fronteira, como membrana, né? Uma membrana ali traspassada ou atravessada por determinadas condições, por determinados elementos, né? Ela pode, em determinadas situações, ser mais fechada, mais aberta, né? Nessa ideia, assim, de uma fluidez muito grande entre elementos do si mesmo e do outro, né? Pensando assim, né? Do eu com o ambiente, do si mesmo com o outro. Então, essa noção aí, ela é uma noção que vai falar muito dessa ideia de inclusividade, de pertencimento, né? E essa noção, ela é muito importante para a gente tratar, quando a gente está tratando também de transições desenvolvimentais, né? De pensar que aquelas esferas da experiência nas quais as pessoas vão transitar, elas estão buscando ali um pertencimento, né? E essas esferas da experiência também vão promover esse pertencimento ou não pertencimento de formas diferentes, né? E aí a gente vai ver essa ideia de inclusividade e de pertencimento, que para além da ideia, por exemplo, de inclusão, que é como se fosse assim o resultado de um processo de inclusividade, a gente tem essa dinâmica de estar, da pessoa estar o tempo inteiro querendo ser incluída, né? Querendo pertencer aos espaços que ela elege, por exemplo, onde ela é demandada a estar, né? Então, a gente tem que pensar isso de uma maneira dinâmica, de uma maneira fluida, e considerando que nas transições desenvolvimentais, nos momentos de ruptura que as pessoas vão enfrentar desafios para essa continuidade de si, né? Essas noções vão ficar mais ainda, digamos assim, aparentes, proeminentes, importantes, relevantes. Vai ter uma importância maior aí, essas questões para se trabalhar. Então, assim, a princípio, o que eu tinha pensado, assim, para hoje, da gente conversar, foi isso, né? Mas eu também posso falar mais um pouquinho, mas eu queria também ouvir vocês e ver um pouco as questões aí, né? Que vocês vão trazer. Certo. A gente vai abrir para perguntas agora, mas a gente gostaria, então, primeiro de agradecer a Elsa por essa exposição, né? Tão cheia de elementos para a gente refletir, especialmente as pesquisas do nosso grupo. Enquanto as pessoas vão se inscrevendo no chat, então você pode se inscrever no chat, tá?
Mas, assim, você pode dizer no chat que quer fazer uma pergunta e a gente passa para você e você abre o microfone, que eu acho que fica mais dinâmico, né? Então, Elsa, você pediu para a Já gente... tem pergunta, Robson. Certo. Deixa eu só apresentar o grupo, Tatiana, que ela pediu para a gente apresentar o grupo. Isso. Pronto. Então, Elsa, o nosso grupo é o DIPEN, né? Tatiana é a líder do grupo. O DIPEN é Diálogos Intercontextuais, Psicologia Cultural, Educação e Educação Musical, porque ele está hospedado dentro de uma licenciatura em música, na verdade. Né? E a gente tem esse grupo que faz esses diálogos entre psicologia cultural, educação e educação musical. Nós somos, Tatiana, como eu falei, a líder do grupo, e os pesquisadores que estão no grupo é a professora Bernardina, que é da área de educação, ela está presente aqui. Eu sou da área de educação musical. Nós temos a professora Vanessa, que também é ela é da área da psicologia cultural, ela é uma pesquisadora da FABEJA, que é uma faculdade de educação do Belo Jardim, mas ela está no nosso grupo, é uma pesquisadora convidada, né, para o nosso grupo, e temos também Silas, que é da área de educação. E a gente está com um projeto, e eu gostaria de que Tatiana falasse sobre o nosso projeto de pesquisa, enquanto as pessoas vão se inscrevendo no chat. Ok. A gente está saindo de um período que nós passamos aí 4, 5 anos estudando sobre a escolha do instrumento musical, e estamos com um projeto recém-aprovado, onde a gente vai investigar exatamente esses processos de ruptura e transições na trajetória de músicos e musicistas. A questão que, digamos assim, que foi deflagradora desse projeto foi uma questão dos próprios alunos que participavam do grupo, no que se referia a uma questão assim identitária, né? Eu sou músico, entro aqui na licenciatura em música para me tornar professor de música, então, como eu vou deixar de ser músico, o que eu sou, né, de onde eu venho, para onde eu vou, então tinha todas essas inquietações, e a gente resolveu, então, investigar essas esferas de experiências, que seria a própria performance, né, a maioria dos alunos que chegam na licenciatura, eles já vêm com uma experiência muito grande nessa área prática mesmo, como músico da noite, como maestro de bandas, de orquestras, então ele já tem essa vivência performática, né? Então, ele passa a ter uma nova esfera de experiência, que é essa inserção na vida acadêmica, né? Ele passa a ser um aluno, novamente. E não só isso, mas aí tem a esfera de experiência do estágio, da docência, que passa a entrar e que é bem diferente da docência que ele já vivia antes, quando, por exemplo, ele é um maestro de uma banda, e que a experiência de docência é completamente diferente da experiência de uma docência em uma sala de aula, onde muitas vezes não tem instrumentos musicais. Então, são muitas transições que eles experienciam. E a gente tem 4 alunos que estão com planos de trabalhos a partir desse projeto que a gente tem, né, para investigar essas esferas de experiências, essas transições que ocorrem, e como essa movência que se dá entre essas esferas de experiência nesse período em que eles estão na licenciatura. Berna, quer completar? Vanessa? Não, eu estou contemplada, tá? Robson, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, eu acho que você colocou resumiu bem, né, o nosso projeto, né?
é justamente essa questão dessas novas experiências ou esferas de experiência que ele vai e esses alunos vão conhecer a partir da entrada na licenciatura. E as tensões, muitas vezes, que isso provoca, né? Na verdade, a gente foi levado também para esse tema porque essa entrada na licenciatura e depois passar a ser professor, né, era algo que gerava muita tensão na trajetória de vida dessas pessoas, né? Então, a gente resolveu fazer essa investigação com alunos da licenciatura em música para investigar essas rupturas, transições, esferas de experiência e as tensões envolvidas nessa trajetória. Eu queria comentar aqui, eu vi que tem como se fossem duas perguntas ali, né? Tem uma pergunta do Franklin. Cadê ele? Ele pode falar um pouquinho aí comigo? Sim, boa noite, professora. Oi, Franklin. Minha questão bate sempre na mesma tecla. Eu sempre fico falando com meus professores sobre a questão do tradicionalismo, porque dentre todas essas esferas de experiência, sempre tem umas que ficam mais em evidências do que outras. Então, eu gostaria de saber se existe alguma relação no que a senhora falou sobre a continuidade do self, os padrões relacionais e o tradicionalismo em si. E já emendando com isso, eu queria também saber se existe alguma forma que o indivíduo pode lidar com a questão das ambivalências, sem gerar um conflito de identidade e tal. Se eu tivesse essa resposta, eu teria uma bola de cristal e ia ganhar muita grana com isso. Não tenho nenhuma resposta para te dar assim na lata sobre isso. Enfim, achei muito interessante sua pergunta. Eu vou responder, vou colocar um pouquinho essa questão do tradicionalismo. Eu não sei o que você está chamando de tradicionalismo nessa situação aí. O que você está chamando de tradicionalismo? Você pode explicar um pouquinho melhor para mim isso? Eu penso em tradicionalismo como alguns signos que se mantêm em diversas esferas de experiências e que elas vão passando por todos os tempos, desde a infância até a vida final, até o final da vida. Então, por exemplo, aí você tá colocando assim, né? O que você tem que pensar em relação a isso? A gente tem que pensar nisso em relação a uma trajetória. Cada trajetória é única. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar, né? Então, por exemplo, quando você faz essa pergunta tipo bola de cristal, né? Será que tem uma forma do indivíduo lidar com essa questão das ambivalências e intenções sem gerar conflito? Sem gerar uma ruptura, digamos assim, na identidade da pessoa? Só na trajetória de cada indivíduo é que a gente pode verificar isso, entendeu, Franklin? Só que a gente pode entender como é que a pessoa vai lidar com essa continuidade e descontinuidade do self só na própria trajetória daquela pessoa. Essa é a maneira que eu penso, que eu vejo, né? Porque, inclusive, assim, a gente, na psicologia cultural, nesse referencial teórico, a gente entende, assim, que cada trajetória de desenvolvimento, ela é singular. Então, não existem, assim, vamos dizer assim, fórmulas para a pessoa passar por uma experiência de ruptura ou uma experiência de, digamos assim, se confrontar com diferentes esferas da experiência, né, uma nova esfera da experiência emergente, sem fazer um trabalho de ressignificação de si. Minimamente aquilo vai ter que acontecer, não é? O quanto cada pessoa vai ressignificar de si mesma vai depender muito da forma como ela vai passar por esses diferentes espaços, né? E tem a ver também com a própria, digamos assim, experiência anterior que ela tem.
né? Tem a ver com a trajetória que ela foi vivendo até ali, com o que ela vai poder projetar de si mesma no futuro. Então, tem muito a ver com uma questão da singularidade pessoal. A gente não pode fazer essa, digamos assim, essa leitura como se tivesse uma fórmula para lidar com isso, entendeu? Infelizmente, né? Todo mundo queria isso, mas infelizmente a gente não tem. A vida que vai dando para a gente essas experiências com as quais a gente vai podendo criar estratégias de lidar melhor com as rupturas que vão emergindo na nossa vida, né? Essa questão do tradicionalismo, que você está chamando aí, eu achei interessante esse termo que você usou, né? Eu fiquei pensando mais em outros, como se fosse assim, uma cultura tradicional. A pessoa está vivendo numa cultura tradicional e tal, mas eu estou entendendo que você está tratando de repetições que vão acontecendo de determinados signos, de determinados padrões, não é? É isso? Isso. Isso, né? Então, assim, as repetições dos padrões, na verdade, a pessoa, como eu falei antes, a pessoa vai buscar uma continuidade de si, né? Então, a tendência é a pessoa buscar essa continuidade através dessa repetição de padrões, mas a gente pode se deparar com situações em que aqueles padrões, eles não vão ser mais funcionais, digamos assim, eles não vão mais responder ao que está sendo demandado para a gente num contexto novo que a gente está ali, numa esfera da experiência nova que a gente está entrando ou circulando, entendeu? Então, assim, se tem uma discrepância ali entre a forma como eu venho me relacionando, os padrões relacionais que eu venho desenvolvendo na vida, e eu vou entrar na experiência que aquilo é uma novidade e eu preciso lidar com as relações de uma outra forma, vai ter um impacto de qualquer forma, entendeu? Agora, a busca que a gente tem é para integrar, não é? A gente vai buscar integrar o que a gente traz de valores, de crenças anteriores, com o que a gente está vivendo de novo, né? De novidade, de emergência da novidade ali. Então, a gente vai fazendo esse movimento, mas tem um período que justamente esse tempo aí é que a Tânia Zitun chama de transição, que é um tempo que a pessoa vai levar para reelaborar, significar a si mesma, significar o ambiente, significar o mundo. Quer dizer, essas coisas não são instantâneas e também não tem fórmula. As pessoas têm um tempo para lidar com as coisas, que elas vão aprender novas habilidades, que elas vão ressignificar a si mesmas, elas vão ressignificar o ambiente, elas vão ter uma nova forma de se relacionar com o que está emergindo de novo ali. Entendeu? Entendi sim, professora. Muito obrigado, viu? Robson, veja aí, porque teve umas outras perguntas aí. Veja aí quem mais está aí na fila. Robson, é bom apresentar Franklin como aluno do grupo, né? Isso, Franklin é um dos nossos alunos bolsistas do grupo de pesquisa. Ótimo, Franklin. Gostei muito da sua pergunta, interessantíssima. Tem a pergunta de Pierre também, que está no chat, né? Ele também é um dos nossos alunos do grupo de pesquisa, está concluindo o curso, né? Você quer ler ou quer que eu leia? Se você puder ler aí para mim. Certo. Ele coloca assim, quando perpassada, na verdade, depois ele corrige, quando transpassar, né? Quando transpassada de uma membrana ou borda para outra, a esfera anterior ou simultânea é vista como concluída, pode permanecer intacta ou simplesmente abandonada, ou contribui com a outra. Como essas bordas podem ser identificadas? Bom, é uma pergunta bem interessante que você coloca. Eu acho que aí vai depender justamente onde que a pessoa está chegando, né? Qual é essa nova borda, ou esse novo espaço, essa nova esfera? Vamos supor aqui, uma situação assim, né? Que a criança, ela entra numa alfabetização, nunca estudou e vai entrar na escola, né? Então,
ela é uma esfera completamente nova na vida dela, né? Uma esfera da experiência, a esfera da experiência escolar começa a acontecer a partir dos 6 anos. Então, ela entra na escola e essa passagem, vamos dizer assim, essa entrada, esse portal que ela entra, né? Ela não tem uma esfera anterior que ela descontinuou, é uma novidade ali. Então, uma situação é essa, né? Vamos supor que você vai, então, considerar uma outra transição, a transição de nível de escolaridade, vamos dizer, né? Vamos dizer uma transição entre o ensino fundamental e o ensino médio. Você tem uma esfera anterior, que é uma escola, provavelmente, que é um padrão relacional daqueles professores com os alunos, né? E que esse padrão vai mudar quando você entra no ensino médio. Esse padrão relacional, esses conjuntos semióticos, vão entrar novos signos ali presentes no ensino médio, né? Novos padrões relacionais presentes no ensino médio. Mas você não vai abandonar completamente vamos dizer, aquela esfera da experiência anterior. Ela vai contribuir muito para a forma como você vai construir seu padrão relacional também na nova esfera que é o ensino médio, vamos dizer, né? É uma nova esfera de relações, uma nova esfera de significações ali, né? Então, você, de uma certa forma, você deixa agora. Quando você transita entre família, escola e trabalho, existe uma continuidade, não vai abandonar a esfera anterior, né? Você está transitando entre esferas que são, digamos assim, concomitantes, são simultâneas na vida da pessoa, né? Ela está transitando entre uma esfera e outra durante o dia, né? Sai da casa, da família, tarará, vai para a escola, vai para o trabalho, ou vai do trabalho para a universidade de noite, e depois volta para casa. Então, essa dinâmica aí, relacional, desses padrões, que ela vai, a cada esfera de experiência que ela vai entrando ali, ela vai convivendo com diferentes padrões relacionais, diferentes conjuntos semióticos, né? O conjunto semiótico da casa dela, o padrão relacional da casa dela, é totalmente diferente do padrão relacional do trabalho, é totalmente diferente do padrão relacional que está dado na universidade, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui só para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Por exemplo, se a pessoa trabalha no judiciário, vamos supor que a pessoa trabalha ali num cartório, né? O trabalho dela é um cartório. Aí ela vai da casa para a escola, no cartório ela chama as pessoas de doutor, né? O cartório que eu estou dizendo é uma vara judicial, né? Aí o doutor, tem o juiz, doutor fulano, tem o advogado, doutor fulano, parará. E ela trabalha ali, né? Aí ela vai para a faculdade de noite, ela cursa direito. Aí quando ela chega na faculdade de noite, o cara que era o juiz é agora professor, né? E o advogado é outro professor de outra coisa, né? Aí ele não vai mais chamar o advogado e o juiz de doutor fulano nem doutor cicrano. É professor não sei quem, professor Beltrano, professor Cicrano. As relações, os padrões relacionais que estão ali naquela universidade com aqueles professores, né? São totalmente diferentes dos padrões relacionais do trabalho. Tem uma descontinuidade? Tem. Agora, tem uma continuidade também? Tem. Então, a gente... Juliana vai me buscar, está em cima. R$33. Tati, seu microfone está aberto, Tati. Seu microfone está aberto aí, a gente está ouvindo os seus R$33. Entendeu, Pierre? Eu acho que Pierre não está por aí, não. Substituir a... Enfim. Mas ficou a resposta aí gravada, depois ele colocou no chat. É porque Pierre é também aluno do nosso grupo.
ele às vezes tem problema de conexão e o Aham. microfone não funciona, mas ele colocou aí no chat que entendeu. Ok. Ah, tá. Então, Elsa, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer. pode fazer. Certo. Ainda é sobre essa questão da continuidade de si, né? Que você colocou na exposição, que ela não é dada, ela tem que ser construída. Eu vou colocar primeiro uma situação para depois fazer a pergunta. E a situação tem a ver com o nosso curso e com a nossa pesquisa, né? A gente percebe no nosso curso lá de licenciatura em música que alguns alunos, quando entram no curso, ou seja, isso se transforma numa nova esfera da experiência para esses alunos, eles se adaptam de forma muito boa ao curso, né? Apesar de eles estarem vindo de situações de performance, onde eles são músicos que tocam na noite ou que tocam em algum grupo musical, e essa tem sido a esfera de relação deles com a música. Eles entram no curso superior, na licenciatura, e se adaptam àquele novo ambiente, né? As relações que se estabelecem nesse ambiente, o objetivo, principalmente, desse ambiente, que é preparar professores de música. No entanto, outros alunos parece que passam o curso todo brigando com o curso, porque eles entendem que querem, estão ali naquele curso para estudar música e não para serem professores de música. Isso, inclusive, está bem documentado na literatura de educação musical, inclusive com pesquisas, né? Que muitos alunos chegam para as licenciaturas de música porque querem estudar música, mas não querem ser professores, especialmente onde não existem os bacharelados em música, só existem as licenciaturas, que é o nosso caso, né? Então, a esfera da experiência, nesse caso, ela é uma construção, ela é muito individual, então, o que o curso significa para um, na verdade, não significa para o outro. Essa construção de significado dentro daquele ambiente, então, não é coletivo, ele é individual. Isso. Tem um nível que ele é coletivo, né? Tem um nível coletivo, mas a cada pessoa também tem a sua cultura pessoal, digamos assim, tem o seu nível de construção de sentido de si dentro daquele coletivo ali, né? Eu acho que, assim, essa ideia, justamente, de você ter esses diferentes níveis, que seria o coletivo e o pessoal, como co-construídos simultaneamente, né? Co-construídos ali, bidirecional, né? Uma construção bidirecional, é justamente a gente entender que o sentido coletivo, ele vai ter uma percepção da pessoa, vai ter uma construção individual, e essa construção individual, por exemplo, impacta tanto o nível coletivo que você está me perguntando isso hoje. Senão você não estaria me perguntando. Entendeu? Porque como você vivenciou um bocado de situações em que foram feitas construções individuais diferenciadas, isso gera um questionamento na própria cultura coletiva, na própria, né? Isso gera um questionamento. Será que isso pode ser diferente? O que é que a gente pode mudar aqui? Será que tem coisas que a gente pode fazer diferente para que essa pessoa se sinta de uma maneira diferente, ou se adapte mais, ou tenha expectativas, compartilhe mais as nossas expectativas ou as nossas percepções, que ele não está compartilhando tanto assim, entendeu? Então, é justamente isso que é a bidirecionalidade do processo, né? É que essas pessoas estão causando uma modificação em vocês. Entendeu? É verdade. Cada pessoa nova que chega, ela causa uma modificação em vocês. Um questionamento, uma revisão, uma reflexão, uma busca por atender alguma coisa que aquela expectativa que aquela pessoa traz, ou a percepção que ela traz, não se ajustou tão bem. O que foi que houve aqui que essa pessoa, né, não percebe essa, digamos assim, essa proposta que está coletivamente colocada aqui, que é um valor, né? Isso aí que você está falando são as crenças, os valores que estão, digamos assim, compartilhados aí no curso que vocês dão, né? Então, as crenças e os valores que estão compartilhados entre vocês, que a pessoa aprende aqui e se torna professor,
É uma crença. A gente dá uma aula e depois a pessoa, né, dá um conjunto de aulas, um curso, e a pessoa se torna professor de música, né? Isso é um valor que vocês criaram, do curso de vocês, né? Vocês estão Isso. criando isso sempre, estão criando isso continuamente, né? Agora, a cada pessoa que chega, essa pessoa vai movimentar esse negócio aí, que não é tão consolidado, que não é uma coisa rígida, né? Ela é dinâmica, então vai chacoalhar aí esses valores de vocês, né? Vai chacoalhar aí as crenças de vocês. Pô, a gente está formando músico, a gente está formando professor, o que é que a gente está fazendo mesmo, né? Isso é exatamente o que eu estou falando disso, entendeu? Que vocês também, como esfera da experiência, vocês têm seus valores, vocês têm suas crenças, vocês têm suas práticas, né? Que são construídas coletivamente, mas a cada entrada de um novo jovem nessa esfera da experiência, isso vai ser mexido aí de alguma forma. Ele vai se mexer interiormente, num outro nível, que não é o de vocês, né? Mas vocês, enquanto grupo de professores, enquanto curso, vocês vão se mexer também. Tem uma mudança em vocês. É verdade. Tá joia, obrigado. Tem uma inscrição aqui, Marlon. Marlon? Oi, boa noite. Boa noite, pode fazer. Boa noite. Então, professor, a minha questão é, eu sou aluno de engenharia de software aqui do campus Belo Jardim e a gente não tem muita abertura para esses diálogos mais humanos, vamos dizer assim, é mais sobre máquinas mesmo. E a questão é, eu tenho lido muitos estudos sobre ansiedade e tudo mais, e vi que traumas da infância refletem na fase adulta, como ansiedade, por exemplo, que está muito em alta agora, né? E a questão é, a fase infantil, onde você tem esses traumas para adulta, ela é contínua ou na fase adulta você tem um rompimento da infantil e gera outros transtornos? Aí vem também a questão de LGBT, que tem altos índices de suicídio e tudo mais, e tudo isso pode estar concomitante ou não. Olha, eu estou entendendo, assim, sua pergunta, deixa eu me situar um pouquinho, tá certo? A gente aqui, no que a gente está falando aqui, tá certo que tem um pano de fundo aí enorme das psicopatologias, que é isso que você está trazendo aí. Você está perguntando para mim assim, olha, existe um momento para determinada psicopatologia emergir, para aparecer na vida da pessoa? Não é? É isso que você está perguntando? Ou, por exemplo, existem determinadas experiências que elas são comprovadas que provocam determinadas psicopatologias? É isso que você quer saber? Isso. Então, repare bem. Que existem, né? Existem inúmeras pesquisas sobre isso, um vasto campo de pesquisa sobre isso, sobre psicopatologia, né? E, assim, o que eu poderia lhe dizer? Realmente existe uma ideia cada vez mais forte dentro da psicologia que as experiências da infância, da primeira infância, vamos dizer assim, né? No início da infância, até mesmo nos primeiros anos de vida e tal, mas da infância, elas são determinantes para algumas questões, algumas, vamos dizer assim, formas, alguns padrões que vão se construindo. Porque a gente tem que entender que as psicopatologias, vamos dizer, a gente pode conceber elas como se elas fossem padrões relacionais disfuncionais. São padrões de relação disfuncionais que aquela pessoa vai estabelecer na vida, né? Na vida dela. Vai emergir num determinado momento da vida. Então, realmente, assim, primeira coisa que eu iria te dizer, a gente tem uma visão sistêmica disso, né? A pessoa vai manifestar uma coisa, mas o sistema como um todo ali, ele é disfuncional.
né? Provavelmente a família ou alguma experiência na escola, né? A gente pode ir pensando assim, dessa forma, né? Que algumas experiências, elas são traumáticas mesmo na vida da pessoa e aquilo vai demorar muito mais tempo para aquela pessoa elaborar aquilo, né? E acho que a ansiedade que você falou aí a ansiedade, na forma que eu penso sobre a ansiedade, ela é uma coisa contínua na vida da pessoa, né? A pessoa vai se desenvolvendo como se fosse de uma maneira ansiógena, né? A relação dela com as coisas é ansiógena. Agora, ela pode passar períodos da vida que ela esteja menos ansiosa, outros períodos mais. Isso vai depender muito, justamente, assim, das relações que ela for estabelecendo a partir dali. Me fiz entender ou não? Deu para ajudar aí a pergunta, a responder alguma coisa aí do que você estava em dúvida? Sim, bastante. Muito obrigado. Nada. Temos a pergunta da professora Bernardina. Então, boa noite mais uma vez. Elza, obrigada pela exposição, obrigada pela disposição, né, para estar aqui interagindo conosco e trazendo essa contribuição. Na verdade, você já interage há alguns dias que a gente tem lido o segundo capítulo, discutido com o grupo. Então, essa interação já vem da sua escrita, com a sua escrita há alguns momentos. Então, a minha pergunta tem um vínculo com a pergunta do professor Robson e também com o que Tatiana pontuou, que queria perguntar, naturalmente, porque esse é um campo que está nos inquietando. Então, a minha questão ela vai se referir ao plano de pesquisa do meu orientando dentro do grupo, que é Edson dos Anjos, né? Então, a gente vai trabalhar com esse perfil do licenciando e as esferas principais, né, de vida, a trajetória de vida desse músico licenciando, que é basicamente a banda de música onde ele se forma. Aqui no interior funciona como um conservatório de música. O ofício, a profissão de músico, que é a parte performática, a questão do estágio, e no caso de Edson, a questão de estar no grupo de pesquisa já há algum tempo. A pesquisa dele é uma autoetnografia, e a partir disso ele vai entender como é que a comunicação dessas esferas contribuem ou não para que esse professor enfrente a questão da inclusão de pessoas com deficiência no ensino de música. Aí, mesmo que a gente tenha visto a questão da inclusão numa outra perspectiva teórica, quando essa questão aparece no seu trabalho, ela se tornou, para mim, muito cara, né? Porque aí eu pensei, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, a forma de tratar essa inclusividade na perspectiva desse sujeito, né? Porque a gente trata muito a inclusão nessa perspectiva do coletivo, do sentimento coletivo, ou dessa política no trato do coletivo em atender àquela exclusão, aquela situação de exclusão que deve passar a ser uma situação de inclusão. Nesse caso, eu vou entendendo que se aponta muito a questão do sujeito, né? Esse sujeito nessa relação de pertencimento e não pertencimento, de se identificar com aquela situação, como é que esse processo de inclusividade, ele ocorre. Uhum. Então, é um destaque, e se você puder me dizer alguma coisa, será muito bom. Obrigada. Então, eu tenho um outro artigo que eu já botei aí nesse negócio do chat, e um artigo que eu ia também, é um artigo que eu até pensei também em apresentar alguma coisa sobre isso aqui. Ele fala sobre a mediação, chama assim, a mediação semiótica da responsabilidade, um estudo sobre a construção de valores na transição para a vida adulta. Então, assim, o que eu estou querendo trazer como analogia aí para você pensar, né?
Nesse artigo meu, que tem a ver com essa minha tese, né, um dos casos da tese que eu retirei lá e fiz esse artigo, eu estou tratando de um valor, que é um valor que eu chamo a responsabilidade nessa transição dos jovens para a vida adulta, né? O que você está me apresentando está me parecendo como um valor da inclusividade. Que valor essa inclusividade ou esse pertencimento, né, vai tendo aí na vida da pessoa? De cada pessoa, realmente, como você está colocando, né? Cada pessoa vai construir uma noção de inclusão a partir das inclusividades que ela vai fazendo na vida ou deixando de fazer na vida, né? Ela vai se percebendo como mais ou menos incluída a depender desses diferentes momentos aí, dessas diferentes padrões aí, né, de relação que ela vai estabelecendo nos diferentes contextos que ela está perpassando, né? Então, eu acho que primeiro que essa noção, ela nunca vai ser fechada, ela nunca vai acabar, não é? Ela nunca vai ser acabada, ela é uma noção em processo, porque se aquela pessoa tem uma deficiência, né? Não sei se eu entendi bem, mas você vai... É a música... Só repita aí para mim essa parte da pesquisa, como é? As esferas que a gente vai considerar nessa trajetória é a banda de música, esse não, lugar mas eu de quero saber o que as pessoas com deficiência têm a ver. Assim, porque a gente parte exatamente de uma dificuldade que esse aluno relata quando volta do campo de estágio. Olha, fui para o estágio, tenho alunos com deficiência e eu não sei como lidar com isso. A formação não está dando conta disso, a banda também não deu conta. Então, de repente, a gente quis problematizar essa questão no campo. E o lugar onde ele tinha conseguido levantar elementos para esse enfrentamento, mesmo que elementos secundários, foi o grupo de pesquisa. Então, isso passou a ser uma problemática que a gente transformou num plano de trabalho dentro do projeto de pesquisa, né? Então, a categoria inclusividade surgiu e eu pensei, olha, a gente vai arrastá-la para cá, né, para ver como é que ela nos ajuda a ver essa questão. Eu acho que é exatamente como se fosse um valor da inclusividade. Sim, que entendi. Aquele aluno, percebe, ele vai tendo que ter em relação àqueles sujeitos específicos com que ele vai se defrontando aí, né, no estágio, no estar ali, né, como professor, em formação, né? Então, nesse momento que ele vai, vamos dizer assim, se defrontando nessa nova esfera da experiência, que é o estágio, né? Com sujeitos que apresentam diferentes formas de deficiência, né? Ele vai tendo que repensar a inclusividade como valor dele, não é? Na sua própria trajetória de vida e como professor, e como estagiário, professor, tarará, né? E como elemento da formação, que inclusive ele mesmo vai dizer, olha, dois componentes curriculares que podiam ajudar estão vindo depois do estágio. Então, quando ele vai enfrentar o desafio, que ele vai perguntar a própria trajetória, onde é que ele tem elementos para isso, ele volta para dizer, olha, a gente precisa preencher esse lugar com essas respostas. Eu entendi, foi uma contribuição muito boa, essa ideia do valor. Eu acho que você tem que pensar para além do currículo. Sim, claro. Entende? Que você está colocando aí, que realmente tem uma questão aí que vocês vão ter que lidar com isso dentro do currículo, mas acontece que eu estou pensando no trabalho do seu aluno, ele vai ter que pensar isso na vida dele. Claro, lógico. Não é? Ele vai ter que pensar na vida dele, como que ele construiu isso, foi construindo isso ao longo da vida. Se é uma autoetnografia, né, ele vai ter que
refletir sobre essa inclusividade dentro da própria vida dele, nas esferas da experiência que ele construiu para si mesmo, né? Ao longo da vida dele, como ele foi construindo esse valor da inclusividade nas diferentes esferas da experiência que ele circulou até aí, até esse momento aí. Sim. E isso mas isso vai ter um rebatimento também nessa questão coletiva, né? Porque quando ele volta para o curso e diz, olha, os outros colegas vão enfrentar isso mesmo, né? Porque o lugar da formação que deveria estar dando elementos para esse enfrentamento nessa esfera, não está dando. Então, isso que é do indivíduo vai passar a ser uma resposta para esse lugar que é o curso, que é... Exatamente. Vai levar todo mundo a pensar de alguma forma, né? Sim. Olha, a gente não estava atento para isso, agora a gente tem que atentar. Então, isso é bom, esse exemplo que você está trazendo, para a gente falar justamente, né? Lembrando aqui o que eu falei, que essas coisas são dinâmicas. Sim. Então, não existe ali uma cultura rígida, a cultura coletiva, né? Que é rígida, impermeável, ela é permeável. Justamente essa permeabilidade, né, do ambiente, da esfera da experiência, da nova esfera da experiência, que é qual? Que é a faculdade aí de vocês, é o curso de licenciatura em música, a permeabilidade da licenciatura em música, para que essas experiências novas que estão vindo impactem e sejam geradoras de ressignificação interna para vocês. Vocês vão repensar alguma coisa do curso, componente curricular, uma supervisão melhor, né? O cara vai ter colegas, vai ter grupo de estudo com colegas sobre aquilo. São N formas que a cultura do curso de vocês, digamos assim, vai ter que ir se readaptando, porque esse novo elemento agora emergiu um novo elemento, qual é a necessidade de lidar com essa inclusividade. Sim. Edson, você quer perguntar alguma coisa? Elisa, Edson? Não, professora, já foi bem esclarecedor. Estou anotando aqui. Obrigado. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Elson. Nada. Eu esqueci de passar meu e-mail. Vou botar meu e-mail aqui, se alguém quiser me mandar alguma dúvida, alguma coisa. Vou botar aqui. Ótimo. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no chat. Tatiana, você viu alguma? Né? Não vi. Eu fiquei bem caladinha para dar oportunidade aos outros, porque depois eu vou aperrear a Elza. Cuidado. Elza, já que não temos mais nenhuma pergunta, eu gostaria então que você fizesse suas considerações finais aqui para a gente sobre essas teorias que você nos apresentou. Desde já a gente agradece sua presença, né? Esses espaços que a gente está criando aqui virtualmente a cada 15 dias têm sido muito importantes para a formação, né? Tanto dos nossos alunos como nossa, como pesquisadores também, que estamos, especialmente os que não são da área de psicologia cultural, estamos, de certa forma, aprendendo os conceitos dessa área da ciência, né? E isso tem sido muito proveitoso para nós. Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aqui para as pessoas que estão na sala. Eu, novamente, agradeço muito, né? Eu achei muito interessante as questões, né, que emergiram aqui. Eu acho que as pessoas estão interessadas na discussão disso. Eu acho que é um tema bastante relevante. Eu percebo que tem realmente as pessoas que lidam com a formação de jovens. Olha só, eu fiz uma pesquisa que tratava justamente disso, tá? Vocês são quase assim, é como se fosse assim um pouquinho mais avançados do que aprendizes, não é? Mas tem uma relação com a aprendizagem muito grande, porque é um fazer, entendeu? É um fazer que está em jogo ali, que é a música, né? Muito maior do que qualquer técnica de aprendizagem, na verdade, entendeu? Então, eu acho assim que tem muita afinidade com o trabalho meu, com o trabalho de vocês, entendeu?
porque realmente vocês estão lidando ali com jovens, não é? Com as primeiras experiências dentro da universidade, às vezes, que já é uma entrada, já é, como eu disse, uma nova esfera da experiência para essas pessoas, né? E com uma perspectiva de vir a ser, né, músico, ou não músico, ou professor, ou sei lá o quê, né, que, digamos assim, quais são as perspectivas de vir a ser que estão colocadas aí a partir desse trânsito pela esfera da experiência, que é o curso Licenciatura em Música. Isso é uma questão que eu acho super interessante, eu acho que tem que ser estudada mesmo, e que bom que vocês estão se debruçando sobre isso, né? Eu adoro esse tema e, enfim, posso ficar pensando aqui o dia inteiro sobre esse assunto, porque esse assunto realmente é um assunto que minha tese teve muito a ver com isso, né? Eu me debrucei muito de estudar esse momento da vida, que é o momento de ser jovem, né, dessas oportunidades que aparecem nas diferentes esferas da experiência. São várias coisas a considerar, a relação com a família, às vezes, no caso de vocês, a família tem um músico que a pessoa vai, né, por conta da família, então tem uma coisa também da tradição familiar, e que ali no momento a pessoa sai da tradição familiar e vai para a universidade aprender alguma coisa, que era quase como se fosse um ofício antes. Tem um conservatório que também parece com essa coisa assim da oficina de aprendizagem, e aí depois a pessoa sai para ir para a universidade. Que mudança é essa, né? Enfim, é esse trânsito nessas diferentes esferas da experiência, né? Por exemplo, eu falei agora aí a esfera da experiência, da família da pessoa, do conservatório, da universidade, a professora falou do estágio, que o estágio já está colocando ele como vir a ser professor, né? Digamos, né? Já é uma prévia ali do que ele vai ser. Então, quais são os desafios disso aí? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante e, enfim, estou aí disponível para futuros debates. Se vocês quiserem me convidar para o que quer que seja, eu aceito, eu topo. Maravilha, está gravado aqui, a gente vai lembrar disso e a gente com certeza vai querer. A gente vai cobrar, viu? Com muita alegria. Isso. Isso. Gente, antes de encerrar, eu queria lembrar duas coisas, né? Então, agradecer primeiro a Elsa mais uma vez, né? Foi um bate-papo, foi uma exposição, mas um bate-papo também maravilhoso aqui, né? Muito obrigado, Elsa, e obrigado pela disponibilidade em voltar a conversar com o grupo. Eu gostaria de colocar duas coisas para o pessoal que está na sala. Não esqueça de preencher o formulário de presença, porque é através desse formulário que a gente gera o certificado para vocês. Mais uma vez, o link está aí, quem não preencheu ainda, certo? Então, é rapidinho, é só colocar lá nome e e-mail, e 30 segundos você resolve isso. A outra coisa, eu gostaria de convidar a todos que estão presentes, né, para o nosso próximo webinário, que será de hoje a 15 dias, será no dia 6 de agosto, e vai ser com a pesquisadora que foi citada aqui pela Elsa, que é a Pina Márcico, né? Ela vai estar falando sobre fronteiras, né? Fronteiras. Isso aí. Deixa eu só... Vai estar aprofundando esse tema aí, que eu tratei hoje um pouco, ela vai tratar das zonas de fronteira. Pronto, fronteiras e processos psicológicos é o tema que ela vai tratar. Então, imperdível, né? Eu vou colocar também aqui o formulário de presença, Henrique, está exatamente aqui em cima. A Franklin postou de novo, certo? E as inscrições para o próximo webinário já estão abertas, certo? Então, você já pode se inscrever a partir de hoje. Então, é imperdível esse nosso próximo webinário, como todos os que estamos fazendo aqui, né? Esse é o segundo e o terceiro já está aberto as inscrições. Então, estão todos convidados e a gente encerra por aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Se cuidem, né? Nesses tempos, são tempos que a gente precisa se cuidar e a gente encerra esse webinário
desejando a todos uma boa noite. Boa noite. Boa Gratidão. noite, vocês também. Boa noite. E nossa foto, antes de sair, cadê a nossa foto, Isso, é Robson? verdade. Abram as é, câmeras, por foto. favor. Você faz, Tatiana? Franklin é o cara das fotos. Oi, Laí. Pronto. Josina, tudo bom? Professora, é melhor pelo computador, porque pega o mosaico. Oi, Eu Juliane. faço aqui, eu faço. Tu fazes? Pessoal abrindo aí as câmeras. Juju, querida, você ficou quieta aí, não falou nada. Bernardina. Pronto, gente. A foto já foi. Gal Henrique está dizendo que não achou a lista. Veja, esse link que Franklin postou, você clica nele, aí você vai ser redirecionada para um formulário. Aí lá você preenche, certo? Tá no chat, Gal. Vou fazer uma outra foto. Eu acho aqui o link para credenciamento, não é esse, não, né? O da frequência é esse, sim. Link de credenciamento é o mesmo? É o da frequência. Qual é o que você quer? É o da frequência. É esse mesmo. Ah, porque aqui fala de credenciamento. Tá bom. Mas é esse mesmo, viu? Ok, obrigada. Por nada. Elsa. Prazer em revê-la, Elsa. Da UFBA. Prazer enorme. Gostei muito, viu? Obrigada, Gal. Obrigadão. Gostei muito também, adorei. Gostei muito. Vou participar do próximo. Vou me inscrever no próximo. Pronto. Julianinha podia dar uma aula aqui também para a gente. Robson, você tem Essa altura ela é mais especialista em tudo que eu. o próximo que Robson mandou. Como, Tatiana? Você tem o post aí da palestra de Pina? Você poderia projetar aí. Silas mandou lá no grupo. Aliás, eu mandei para você. Ele mandou para mim, eu mandei para você. Você mandou no meu pessoal? Sim. Certo. Achou? Achei. Porque aí as pessoas podem posicionar a câmera do celular para o QR Code e já cai direto no site da inscrição para o próximo webinário. Aí você apresenta aí o slide que Silas montou. Espera aí que eu estou com algum problema aqui para compartilhar. Ele não está deixando eu compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Também não consigo, não sei por quê. Mas, enfim, vocês receberão nos e-mails de vocês, tá? Muito obrigada pela presença de todos e todas. Tá joia, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.